Olá, sou a professora Fernanda Farias, professora da disciplina de Comunicação Visual do Centro Universitário Farias Brito, e hoje nós vamos para a nossa aula 4. Nós vamos falar de manual de marca e de criação e análise de portfólio. Vamos lá? Então, anteriormente, na aula passada, a gente falou um pouquinho da importância do manual de marca e hoje a gente vai aprender um pouquinho como é que a gente faz esse manual de marca. A gente vai aprender aqui alguns passos. Primeiro, vamos dar uma relembrada, A identidade da sua marca não é apenas uma imagem. A gente falou disso também na aula passada, falando justamente do logo, da logomarca. São muito importantes, mas a sua imagem, a identidade da sua marca não é apenas isso, Ela é justamente muito mais. Ela é uma filosofia, ela fala dos teus valores, ela fala justamente de quem ela realmente é. E é exatamente isso que a gente vai também trabalhar no nosso manual de marca. A identidade é o que dá vida ao seu negócio, que reflete a sua missão, sua visão, seus valores, seus reais objetivos. É ter uma imagem consistente e é isso que faz fazer com que você seja diferente no mercado perante os teus concorrentes. E para determinar e manter essa imagem consistente em todos os aspectos da marca, ter tudo sempre de maneira muito organizada e muito prática e ao alcance da mão, de todos, seus funcionários, seus colaboradores ou possíveis parceiros. É por isso que é importante a gente ter tudo isso bem detalhado no que a gente chama de manual de marca, Esse manual de identidade visual, ou manual de marca, ou manual de estilo, é algo incrivelmente valioso para todos os tipos de marcas em qualquer estágio de desenvolvimento. Seja no comecinho da sua marca, quando você ainda não tem, que está criando, ou mesmo que você já tem uma marca, mesmo até consolidada no mercado. Existem empresas que ainda não têm manual de marca, então ainda dá tempo de fazer. E o mais bacana é que esse manual não precisa ser estático, ou linear, ou limitador. Ele pode evoluir, ele pode crescer juntamente com o seu negócio. E aí, vamos começar? A criação desse manual de identidade visual de marca vai envolver muito brainstorming e vai envolver muito pensamento estratégico também. Então, não precisa se limitar. O legal realmente é lançar várias ideias e ter essa liberdade, de criação, para que realmente você possa começar da forma correta e tendo certeza que é por esse caminho que você quer seguir, Essa criação, ela vai envolver algumas etapas que são importantes. Dependendo da empresa, ou dependendo do tamanho da sua empresa também, você pode ter um manual de marca um pouco mais extenso, certo? Mas aqui a gente vai falar dos pontos principais desse manual. Primeiro ponto é definir a personalidade da sua marca, seus valores, sua missão, sua visão, a história da sua marca e o seu brand voice. Brand voice é justamente a mensagem que ela quer passar, Brand, em inglês, significa marca, e voice é a voz, Então é a voz da sua marca, ou seja, qual é a mensagem que a sua marca passa para o mercado, para os teus colaboradores, para o teu consumidor. O segundo momento importantíssimo é a parte gráfica, onde a gente vai fazer todo o desenvolvimento, A tipografia, os elementos gráficos, o logotipo com suas aplicações e a sua paleta de cores, a sua cartela de cores, as cores que envolvem realmente a sua marca e de que forma você pode aplicar cada uma delas. A gente vai já ver um pouquinho melhor sobre cada um desses detalhes. Temos também a identidade fotográfica da sua marca, que é justamente qual é a imagem que ela quer passar. Vamos lá. O primeiro ponto, que é justamente a identidade dessa marca, são justamente valores, as histórias e a mensagem, a voz que a marca quer passar. Para saber, identificar direitinho essa identidade, a gente pode fazer algumas perguntas como: qual é a história que a sua marca conta? Professora, como assim qual é a história? É muito importante a gente saber que toda marca tem uma história para contar. E os consumidores gostam de ouvir histórias, Estamos aí numa época de storytelling, Então, justamente é isso. Então, qual é a história que a sua marca pode contar? Quais são os objetivos da sua marca? Qual a motivação pela existência dela, E qual é o propósito da sua marca? Ou seja, por que ela existe? Qual é a razão de existência dela, E aí, quando a gente fala disso, a gente tem que ter muita atenção
E quando a gente fala do porquê de existir, a gente não pode ficar só ligado nessa parte financeira. É lógico que toda marca precisa existir, né? E vai dizer que quer ter a lucratividade, né? Que quer ter essa parte financeira, logicamente, dos ganhos. Mas não é exatamente por isso que ela existe, né? Ou não apenas só por isso, ou apenas por isso, tá? Então, por que ela existe? O que ela tem, o que ela vai trazer para o mundo de diferente? O que ela vai trazer, né, de diferença para o consumidor dessa marca? Por que o consumidor ele vai passar a comprar da sua marca ou consumir seu serviço, né, em prol de outro serviço existente? Então, por aí a gente vai criando o propósito da nossa marca. E aí, qual é a nossa visão? Qual é a nossa missão de existência também? E quais são nossos valores, tá? Quando a gente fala de missão, visão e valores, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, nas próximas aulas, como a gente cria cada um deles, e eu vou também trazer exemplos, tá certo? Mas só para ficar claro na cabecinha de vocês, quando a gente fala de missão, a gente fala de uma coisa mais presente, do agora. Por que eu existo, tá? Quando a gente fala de visão, é por que eu quero ainda continuar existindo e aonde eu quero chegar já com um prazo um pouco maior, tá certo? E quando a gente fala de valores, são realmente os valores dessa marca: transparência, respeito, né? Cordialidade, amizade, enfim, pode incluir aí diversos valores. Inovação é um dos valores e por aí vai, tá? E outro ponto muito importante quando a gente fala de identidade é o nosso público-alvo ou as nossas personas. A gente também vai aprender aqui nas nossas aulas como a gente descobre e qual a diferença, né? Porque existe uma diferença entre público-alvo e persona. De forma resumida também, só para você não ficar sem a resposta agora, público-alvo é uma forma mais ampla de pensar, tá certo? Quando eu falo, por exemplo, mulheres de 20 a 40 anos que gostam de tal coisa, que moram em tal estado. Quando a gente fala de persona, realmente é uma persona, uma pessoa que pode ser real ou pode ser fictícia, mas que tem nome, que tem idade, que tem profissão, que tem uma rotina, que tem gostos, tá? E quando a gente realmente enquadra, né, consegue descobrir essa persona, isso nos ajuda muito no desenvolvimento do nosso produto e ajuda muito também na nossa comunicação visual e na nossa identidade de marca. E também é possível ter mais de uma persona na sua marca, mas a gente vai ver um pouquinho mais para frente sobre isso. Então, quando a gente tem mais ou menos tudo isso muito claro na nossa mente, tá? Que pode ser na nossa cabeça, que pode ser em borrão, que pode ser em esboço, que pode ter sido definido numa reunião com a sua equipe, tá certo? O próximo passo é justamente definir como todos esses detalhes, né? Como todas essas definições ou esses conceitos vão se transformar numa identidade visual. Como tudo isso vai se tornar uma logomarca, né? Ou de repente um símbolo. E aí parece que fica mais difícil, mas na verdade não. Quanto mais informações e mais detalhes você tiver sobre a identidade visual da tua marca, mais fácil fica de você identificar quais cores, qual forma você pode ter de repente na tua logo ou num símbolo, qual o nome da sua marca, né? De que forma você pode utilizar. Então fica sempre mais fácil a gente poder criar realmente identidade de produto, né? E a identidade gráfica principalmente, quando a gente tem muito bem definido quem realmente nós somos enquanto marca, tá? E aí a segunda parte é justamente a parte gráfica, essa parte mais do desenvolvimento. Quando a gente fala de parte gráfica, a gente já pensa nos desenhos, tá? Mas a tipografia, ela também faz parte disso, ou seja, a parte das fontes, né? A letra que a gente vai utilizar. E dentro do nosso manual de marca, a gente realmente precisa ter especificado qual é a fonte que a gente utiliza, qual é o estilo de letra, né? Qual as variações que a gente pode ter, qual o tamanho para cada aplicação, inclusive o tamanho máximo que a gente pode utilizar e o tamanho mínimo que não dificulte a nossa leitura. A gente pode ter também quando utilizar cada uma desses estilos, tanto falando de cores ou de tamanhos, tá certo? E, claro, todas as informações a respeito dessa fonte, tá certo? Vamos lá. A próxima parte, também dentro da parte gráfica, são dos elementos gráficos, né? Algumas marcas têm elementos gráficos que são parte das suas representações e que geralmente são aplicados em campanhas ou layouts.
é importante ter no manual de marca, né, as instruções dos tamanhos, as curvaturas, as especificações diversas, né, que podem envolver esses elementos gráficos, tá certo? Para que a gente não cometa erros na hora da aplicação de cada um deles. Depois nós temos o logo, o logotipo, a logomarca, né, e as suas aplicações. Então, o logotipo é a principal representação gráfica, geralmente feita de uma empresa. Professora, tem empresas que utilizam apenas uma palavra escrita, mas aquilo também é considerado um logotipo e uma logomarca. A gente vai também entender um pouquinho dessas diferenças no decorrer das nossas aulas. A gente também pode ter a simbologia, né, assim, de acordo com o logotipo que a gente utiliza. Isso é muito importante, é extremamente relevante para uma marca e para a imagem visual desta, tá? E no manual a gente deve realmente conter as instruções de como a gente pode utilizar o logotipo ou a logomarca, tá? A aplicação em negativo, a aplicação com variação de cores, em diferentes fundos, entendeu? Diferentes. Um fundo branco, ou com transparência, ou um fundo colorido, ou um degradê. Então, existem diversos exemplos que a gente pode utilizar. As orientações, né? Quanto ao dimensionamento possível logotipo, a gente também falou um pouquinho disso quando a gente falou da fonte. No logotipo também é da mesma forma. Então, qual é o tamanho mínimo que eu posso utilizar? Qual é o tamanho máximo que eu posso utilizar? De que forma eu posso utilizar? Eu posso misturar o meu logotipo, a minha logomarca com outros desenhos gráficos, né? Com outros elementos, de repente, até de parceiros ou de fornecedores. Então, tudo isso a gente também vai aprender e precisa ter também dentro do teu manual de marca. E as aplicações, né? Que são usadas apenas em logotipos ou na tipografia. Tem também a paleta de cores, que também é importantíssima. A gente também, na nossa disciplina, vai entender um pouquinho e aprender sobre o significado das cores. Que tipo de cor utilizar em que momento, ou que tipo de cor utilizar para cada tipo de negócios, tá? Por exemplo, se eu falo de um logotipo, uma logomarca, né? Verde, geralmente vai te induzir, né? Te trazer a ideia de algo relacionado à natureza ou à sustentabilidade, né? Então, por que isso acontece? O que tem por trás do significado das cores que influencia tanto, né? Ou induz a uma percepção quando a gente vê uma logomarca, um nome ou uma comunicação visual trabalhando com essas cores? A gente vai aprender aqui também, né? Então, a gente precisa ter, dentro do nosso manual de marca, a definição da cartela de cores para a sua marca. E essa cartela justamente vai direcionar como você pode utilizar essa cor ou não. E é importantíssimo, importantíssimo você ter, né, realmente todas as informações de cada cor. Pode ser uma cor de Pantone, pode ser através dos códigos do CMYK ou RGB e por aí vai. É importante conter também exemplos para facilitar o entendimento, tá? Mas quando eu falo de exemplos, é exemplos da sua própria marca, tá? Então vamos lá. E aí tem a parte da identidade fotográfica da marca. O que é isso, professor? É justamente que tipos de fotografia a gente pode utilizar na nossa comunicação visual, tá? Então, por exemplo, quando a gente fala da Coca-Cola, a Coca-Cola tem sempre uma comunicação e uma identidade fotográfica muito alegre, onde as pessoas estão rindo, estão felizes, estão se divertindo, né? Estão entre amigos, estão entre famílias, ou estão com o namorado, ou parceiro, ou a parceira. Então, por quê? Porque realmente faz parte da identidade da Coca-Cola essa felicidade. A gente falou na aula passada justamente sobre isso, né? Que a Coca-Cola utiliza muito a história de dizer que você não está abrindo um refrigerante, você está abrindo uma felicidade, a felicidade. Então, ela traz isso também para a comunicação visual dela. E quando a gente fala de identidade fotográfica, é exatamente isso, um dos exemplos que a gente pode entender, tá? Então, quando a gente fala disso, a gente pode ter elementos que a gente compra, fotografias, né? Ou vídeos que a gente compra em bancos de imagem, que já existem, ou a gente pode fazer nossas próprias fotografias ou nosso próprio vídeo, tá? Mas o mais importante, que independente de como a gente faça, que pode inclusive ser uma ilustração, não necessariamente precisa realmente ser uma fotografia, tá? Mas independente de como a gente faça, o mais importante é a gente realmente respeitar a identidade visual que a gente já criou anteriormente, tá? Então é realmente a gente seguir essa unidade e seguir esse padrão, tá certo? E aí eu vou
colocar para vocês, eu coloquei, na verdade, já para vocês, dentro do nosso portal, alguns exemplos de materiais, tá? De manuais de marca, da Spotify, da PayPal, da Uber, da Oi, da Animal Planet e por aí vai, diversos, McDonald's, Twitter, Pinterest, para que vocês possam seguir como exemplo. É muito importante a gente entender que não tem certo nem errado, eu sempre falo isso, né? Mas é muito importante a gente sempre ter isso na nossa cabeça, porque às vezes o que é certo para o Spotify pode ser diferente para a sua marca, o que é certo para o McDonald's pode ser diferente para a sua marca também. Então o mais importante é realmente você não fugir da sua identidade, das suas características de marca e fazer o manual de marca de acordo com as suas necessidades também, tá? A gente vai ver, por exemplo, quando vocês abrirem esses exemplos, que tem exemplos que tem uma grande quantidade de páginas que mostram exemplos infinitos, né, de utilização de cada um dessas etapas que eu falei para vocês, a tipografia ou a logomarca, e alguns que são mais restritos, que são mais, né, resumidos, tá? Então, o importante realmente é você entender a necessidade da sua empresa. Outro ponto importante é que você entenda que esse manual de marca, ele vai servir, né, tanto de forma interna para os seus colaboradores entender um pouquinho mais como é a identidade visual da sua marca, tá? Como também se você quiser fazer algum tipo de trabalho com uma agência de marketing, né, ou com algum profissional free, que precise realmente ter detalhes, né, de tamanhos, né, e de aplicações do teu material gráfico, tá? Tem um especificamente, que é o manual de marca da Oi, que eu trouxe também como exemplo, ele está no material extras, que ele tem mais de 100 páginas, tá certo? E que realmente ele é muito completo. Então, eu trouxe ele como exemplo, mas existem outras empresas também que também têm manuais de marca muito completos, mas a Oi, ela tem um manual bem completinho, passando etapa por etapa, tá? Desde a parte hierárquica, falando da parte hierárquica de qual é realmente o elemento mais importante para a marca Oi, tá certo? Quanto ela vai passando por todas aquelas etapas que eu falei anteriormente. Então, é muito interessante ver, inclusive, os exemplos de aplicação, os exemplos de aplicação em conjunto com outras empresas. Então, fica aí a dica para que vocês possam conhecer. Agora é sua vez, né? É importante que você coloque em prática esses conhecimentos para que realmente você possa aprender e não decorar esses conceitos que a gente está falando. Para o nosso projeto, tá? Não é necessário você fazer as mais de 100 páginas como a Oi fez. Realmente o ideal é que você realmente foque no que é essencial para a sua marca, para o seu serviço ou para o seu produto, tá certo? E eu vou acompanhar juntamente com vocês cada uma dessas etapas. Aqui eu trouxe também algumas dicas de programas que pode facilitar, né, na montagem visual desse seu manual de marca. O Canva é um dos mais conhecidos e mais utilizados, tá? Ele tem uma versão gratuita e também tem uma versão paga, tá? Então fica a critério de vocês. Assim como o Canva, tem outros muito bons, como o Stencil, que também tem uma versão gratuita e também tem uma versão paga. O Designer, trouxe aqui alguns para que vocês possam conhecer. O Design Bold, né? E tem esse aqui, o Sway, que é da Microsoft, tá certo? Que também é muito bacana. Todos eles têm a parte paga, tem a parte gratuita e tem também alguns produtos, algumas comunicações já prontas, que você pode utilizar, inclusive, na parte de mídias sociais, que se você quiser, na formação de sites e por aí vai. Então, fica aí a dica, caso vocês queiram utilizar algum desses programas. Mas vocês também podem ter a liberdade de utilizar o Corel, o Photoshop, o Illustrator ou qualquer outro programa gráfico da sua preferência, tá? Nos materiais extras, eu também trouxe aqui uma dica, né, de 19 programas, né, 19 websites semelhantes ao Canva, ao Stencil, como alguns que eu já falei para vocês. E aí fica também a dica aqui, tem aqui a informação, né, do site, onde vocês podem pegar, e fica a dica de todos esses programas, também vai estar no material extra de vocês, para dar bastante liberdade de criação. E aí, agora falando um pouquinho mais dessa parte de criação e entrando nessa parte da análise de portfólio. Quando eu
pergunto para vocês o que é um portfólio, né? Então, a gente realmente já pensa nessa parte do portfólio pessoal, profissional. Quando você vai apresentar um portfólio numa empresa, numa entrevista de emprego, não é isso? Quando a gente fala de portfólio, a gente também sabe que a gente pode apresentar de diversas formas. Pode apresentar ele de forma física mesmo, grandão, pode apresentar através de fotos ou um trabalho específico, um catálogo específico que você participou, como também pode apresentar de forma virtual, né? De forma digital. Então, pode ser um trabalho mais ligado à parte de design. Pronto, então quando eu falo do que é portfólio, a gente geralmente associa, né, aquele portfólio mais profissional, que você vai apresentar numa entrevista de emprego, né? E esse portfólio, ele pode ser físico, né, quando a gente leva realmente aquele catálogozão de todos os produtos ou todos os serviços que a gente já fez. Pode ser também de forma digital, então pode ser na parte de design de moda, onde a gente pode ter alguns desenhos, alguns projetos que a gente já participou. Pode ser nessa parte mais da arquitetura, ou de design de interiores, na decoração, ou no design gráfico, ou seja, existe diversas formas. Pode ser físico, pode ser digital, tá? E aí, quando eu falo de portfólio de marca ou portfólio de produto, né? Será que é a mesma coisa? De certa forma, é. Só que aí, especificamente, falando sobre a minha marca, sobre o meu produto ou sobre o meu serviço, né? Então, portfólio de marca ou de empresa, ou de produto ou de serviço, é a coleção de todos esses produtos ou todos esses serviços oferecidos pela nossa empresa. Que pode ser uma empresa de fotografia, que pode ser uma agência de marketing, que pode realmente ser uma empresa, por exemplo, de móveis, de venda de móveis, e por aí vai, tá? Para a criação desse portfólio, você pode usar também aqueles mesmos programas que eu indiquei para vocês quando a gente falou, né, anteriormente do manual de marca, tá? Então, o importante é que realmente você dê uma passeada sobre cada um daqueles programas, websites, se você não já tiver um preferido, tá? E realmente ver qual deles se identifica, né, mais com o que você quer fazer, ou se identifica mais com a forma de trabalhar, com a sua forma de trabalhar, tá? Mas o mais importante é realmente respeitar, deixa eu voltar aqui, o mais importante é realmente respeitar a identidade da sua marca, tá? Então, de nada adianta você ter todo aquele trabalho para fazer aquele manual de marca e na hora de você criar o teu portfólio, você fugir, né, de todas aquelas especificações que a gente falou anteriormente. Quando a gente fala de análise desse portfólio, é um dos pontos também muito, muito importantes, tá? A gente precisa realmente ter essa noção, tá certo? De que a gente pode fornecer essas informações sobre os nossos produtos, mas essa análise também é importante que seja feita, principalmente pelos os setores competentes, diretoria, ou algumas gerências, ou algum cargo de confiança, ou uma pessoa específica, tá certo? Que exista ou possa ser contratada para fazer justamente a análise desse portfólio, tá certo? Um dos casos, assim, que são muito importantes e que essa análise e essa existência desse portfólio ajuda muito, é quando, por exemplo, você está buscando um investidor para a sua empresa, ou como um sócio, ou apenas realmente com o investidor entrando com a parte apenas financeira, né? Porque ele vai querer entender quais são os produtos que a sua empresa oferece, né? Como é que está a situação de cada um deles, a situação de estoque, a situação de custos, né? Quanto é que já foi investido em cada um deles? Ou seja, realmente ter essa análise de cada um desses produtos é importantíssimo. Não apenas para o investidor, né? Mas para você também como empresa. E realmente é um momento onde você também pode discutir com os seus gerentes, com a diretoria, com essas pessoas realmente de cargos de confiança, como a gente chama, tá? Algumas estratégias e alguns pontos que a gente precisa fazer com planos de ação para melhoria, né? Ou simplesmente realmente para decidir retirar do teu portfólio aquele produto. Eu trouxe aqui, por exemplo, um exemplo, né, do iPhone da Apple, tá? Os produtos que contribuem diretamente para a lucratividade da empresa, por exemplo, como o iPhone da Apple, recebem naturalmente mais foco, né, e alocação de recursos do que aqueles que não têm tanta lucratividade. E aí é um dos pontos que a gente tem que ter muita atenção. Às vezes aquele produto que você está colocando, ele não tem lucratividade,
mas ele precisa ser trabalhado dentro da sua marca. Então, atenção para ele, tá? E como eu disse anteriormente, um produto que de repente realmente não está tendo lucratividade, talvez seja o momento de retirar do seu negócio. Ou seja, saber exatamente o que a empresa oferece e acompanhar cada um dos produtos é essencial para o sucesso dessa e para o sucesso da lucratividade da sua empresa. A sua atividade é realmente iniciar o seu mapa de marca, tá? Fico à disposição para qualquer dúvida. Aqui nós temos a bibliografia. Se você pode sonhar, você pode fazer, mas se você tiver os métodos adequados, você pode voar. Muito obrigada e até a nossa próxima aula.